Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou implementar um projeto que mostra os recursos da serialização de objetos na linguagem de programação Java. O projeto a ser desenvolvido fará a implementação de uma classe de modelo e na execução desse programa vamos preencher os atributos de objetos dessa classe e fazer a gravação desses objetos em um arquivo. E depois faremos a recuperação desses objetos em um arquivo. Dessa forma, vamos trabalhar, além da serialização, a parte de manipulação de arquivos no Java. Então, eu estou aqui já com o Eclipse aberto e criei um projeto em branco chamado Projeto Arquivo. Vamos começar a definir as estruturas de algumas classes. Eu vou primeiramente criar classe main. Essa classe vai ter o método principal, que é o método main. Então nós já podemos começar alguns testes. Em seguida, eu vou criar uma classe chamada pessoa. Pessoa terá três atributos definidos. Primeiro, atributo nome, atributo ID, atributo idade. Vou criar os gets e sets dos três atributos. E além disso, vou criar um construtor para pessoa, para ficar mais fácil de executar os nossos testes. Esse construtor vai ter o seguinte formato, vai ser int, string, int. Então, primeiro valor, vou representar o ID. Segundo valor vai ser um string que representa o nome e o terceiro valor, um int que representa a idade. Agora eu vou fazer a atribuição dos valores passados por parâmetro no construtor aos atributos da classe pessoa. Bem, a nossa classe pessoa ficou desse jeito. Eu tenho os três atributos, o construtor e aqui embaixo os getSet de cada um deles. Além disso, eu vou criar o método toString. Isso vai facilitar na hora da gente exibir os nossos resultados. ToString vai me devolver as informações de um objeto pessoa que vai ser tabulado da seguinte forma. Vai ser o ID, nome, idade. Vou usar o método format da classe string e aqui eu vou colocar a máscara para a formatação da string. Então vou ter a informação do ID. Vou usar o /t significa tabulação, então terá um espaço entre um valor e outro. Depois vai vir um nome, vou dar mais outra tabulação, depois vai vir a informação da idade. Então aqui eu usei %d para máscaras de valores inteiros e %s para máscara de valor do tipo texto. Então aqui eu preciso de três parâmetros, porque eu informei três máscaras. Então, o primeiro parâmetro vai ser o ID, o segundo parâmetro vai ser o nome e o terceiro parâmetro vai ser a idade. Agora sim a nossa classe pessoa está concluída. Aqui no método main eu já vou testar a criação de objetos do tipo pessoa e vou imprimir os valores já na saída do console. Vou criar a primeira pessoa, que é a P1. Então lembra, primeira informação é o ID, segunda informação é o nome, terceira informação é a idade. E aqui eu vou imprimir as informações dessa pessoa. Vamos ver como é que está ficando o nosso projeto aqui. Eu vou executar a classe main a partir do método main. E teremos aqui no console as informações, o ID, o nome e a idade dessa pessoa. Beleza, até aí nenhuma novidade. Agora vamos acrescentar a característica de serialização na nossa classe pessoa. Para isso, basta apenas informar que pessoa vai implementar uma interface chamada serializable ou serializable. Acho que essa é a pronúncia mais correta. Só de fazer isso daqui, eu já informo que a minha classe pessoa tem essa característica de ser serializada,
que isso vai significar? Significa que os objetos dessa classe podem ser trafegados a partir de um canal de comunicação, seja ele uma conexão de rede ou até mesmo a estrutura de um arquivo. Então eu consigo converter os objetos de pessoa para uma sequência binária. Continuando aqui, eu vou executar de novo o método main. Você vai perceber que a execução não muda em nada. Então, quando uma classe ela pode ser serializável, não vai mudar em nada a forma em que nós podemos utilizar essa classe. Mas eu habilitei esse recurso, então eu vou fazer o seguinte: vou criar mais uma classe que vai ser responsável por manipular arquivos. Vou chamar essa classe de FileUtil. E aqui eu vou ter basicamente dois métodos, um chamado gravar e outro método chamado recuperar. Vou criar esses métodos de forma estática, que eu não vou precisar de usar nenhum atributo interno aqui em FileUtil. Então eu vou ter esses dois métodos na classe FileUtil. O primeiro chama gravar objeto e ele vai retornar um boolean. Esse retorno booleano vai significar o quê? Se eu conseguir ou não fazer a operação de gravação do objeto com êxito. E ele terá dois parâmetros. O primeiro é o objeto que eu quero gravar, por isso que eu declarei esse parâmetro do tipo object, ele vai aceitar qualquer coisa. E o segundo parâmetro é o caminho do arquivo que eu quero gravar esse objeto. E o método recuperar objeto vai retornar o objeto que está gravado em um arquivo. Então o caminho desse arquivo também é passado por parâmetro. Como que eu já poderia utilizar os recursos dessa classe? Eu já vou deixar algo planejado aqui no método main. Posso fazer algo dessa forma aqui. Vou gravar o objeto P1. Eu vou colocar um caminho que vai ser dentro do nosso próprio projeto. Então aqui não vou utilizar a estrutura de diretórios. Vou chamar ele de arquivo.txt. Então eu tenho essa variável gravou que vai só indicar se esse arquivo foi ou não gravado. Não vou nem fazer o uso dela por enquanto. E depois que eu gravo um objeto, eu vou fazer a recuperação desse objeto. O caminho vai ser para o mesmo arquivo. Para o nosso código ficar mais elegante, vou colocar o caminho em uma variável do tipo string. Se eu quiser fazer a troca desse arquivo, fica mais fácil eu trocar o valor do caminho só ali em cima. Pronto, agora está ficando bom. E por fim, eu vou mostrar esse arquivo na saída do console. Então se eu executar o código agora, eu vou obter null. Por quê? Recuperar objeto ainda está retornando null. Então já deixamos um caso de teste já preparado, de forma que eu precise fazer o quê? A implementação dos dois métodos, gravar objeto e recuperar objeto. Então quando eu trabalho com arquivos, eu tenho que ter alguns fatores já implementados antes que eu consiga realmente fazer as operações de leitura ou escrita. Como que funciona a parte de manipulação de arquivos? Primeiramente, eu tenho que representar o arquivo em um objeto. Para isso eu uso a classe File para ter a representação abstrata de um arquivo. Então eu vou explicando e já ir implementando essa parte teórica. Então eu tenho aqui o arquivo. Para eu criar um novo arquivo, eu tenho essa versão de construtor que aceita uma string. Essa string corresponde ao caminho desse arquivo. Eu vou fazer a importação dessa classe. Então eu tenho que importar a classe File lá do pacote Java.io. Aí, segunda coisa que eu vou fazer é o seguinte: se esse arquivo não existir, eu vou criá-lo. Vou verificar isso a partir do método exists. Então, se não existir,
o arquivo, o que eu vou fazer? Arquivo.create new file. Vai começar a acusar um erro de desenvolvimento aqui, porque o método create new file, o que ele faz? Ele lança uma exceção verificada, que é do tipo IOException. Então tem que fazer o tratamento dessa exceção nesse trecho de código aqui, ó. Então no tratamento eu vou imprimir a pilha de execução e eu vou retornar falso. Então se eu não conseguir criar o arquivo, eu já retorno falso. Continuando. Até o momento então consegui criar o arquivo. Então para eu conseguir manipular informações nesse arquivo, eu tenho que criar um fluxo. Os fluxos são chamados de streams. Para arquivo eu tenho basicamente os streams de entrada e saída. Como eu estou querendo escrever no arquivo, eu tenho que criar um fluxo de saída. Então essa classe aqui, FileOutputStream, representa o que? Os fluxos de saída para manipulação de arquivo. Vou chamar ele de FileOutput. Eu vou usar essa versão do construtor, que ele já aceita um objeto que representa o nosso arquivo. E aqui eu tenho que fazer o seguinte, tem que tratar essa exceção. Perceba que eu tenho essa exceção, ó, FileNotFoundException. Porque se eu estivesse tentando criar um string para um arquivo inexistente, já daria erro. Então vou deixar esse tratamento já indicado nessa parte do código. E eu vou aproveitar e deixar tudo tratado também. Então tudo que eu for implementar vai ficar dentro do try. E aqui, se ocorrer alguma exceção, eu retorno falso. Beleza, criei o string para o arquivo. Agora como que eu vou jogar as informações desse objeto para o nosso arquivo? Eu vou precisar de outro fluxo, de outro string. Eu tenho um string que é chamado de ObjectOutputString. E no construtor dele, eu vou passar qual que é o string de saída que eu estou usando, que é o nosso FileOutput. Então eu tenho dois fluxos sendo utilizados nessa operação. Um para definir o canal de comunicação com o arquivo e outro para eu jogar o objeto na memória para depois ir para o arquivo. Porque eu posso mudar a direção, eu posso jogar o objeto na memória e depois gravá-lo em algum outro meio de persistência. Agora já temos toda uma estrutura pronta para utilizar esse processo de manipulação de arquivo. Eu vou trabalhar basicamente com o ObjectOutput. Como que eu lanço um objeto para a memória? É ObjectOutput. Eu tenho esse método aqui, ó, WriteObject. Então aqui eu informo o objeto que eu quero gravar, que nesse caso é o BJ. Quando eu faço uma manipulação no string e eu quero já confirmar que essa manipulação passe a valer, eu tenho que chamar o método flush. Então vou confirmar essa operação no nosso ObjectOutput, depois vou confirmar essa operação no nosso FileOutput. Dessa forma. Agora eu vou fechar esses canais de comunicação, até para precaver a integridade do nosso arquivo. Eu fecho chamando os métodos close de cada um desses dois strings. Se não aconteceu nenhum erro até o momento, eu posso retornar verdadeiro. Então vai significar que a execução do método gravar objeto chegou até o final aqui sem a ocorrência de um erro. Aqui eu posso até apagar esse último return true. Então recapitulando o método gravar objeto, eu vou ter a seguinte estrutura aqui, ó. Primeiramente, eu estou instanciando a representação de um arquivo pelo caminho que vai ser passado no parâmetro do método. Depois, eu estou verificando se esse arquivo existe. Se ele não existe, eu já crio ele aqui usando o método createNewFile. Depois, eu estou executando tudo isso aqui, que significa o processo de gravação do objeto no string de objeto, que é o nosso string de saída,
a partir desse método aqui, writeObject. Então aqui eu estou instanciando os streams, estou gravando o objeto no stream de objetos, estou confirmando a operação feita nos streams, estou fechando esses strings e retorno true. Está acontecendo basicamente isso. Eu já posso rodar o nosso programa. Então agora eu já consigo gravar esse objeto. Vou executar aqui. Vou recarregar os arquivos aqui do projeto. Vou clicar com o botão direito e vou aqui na opção Refresh. Perceba que o arquivo já consta aqui na pasta do nosso projeto. Vou dar um duplo clique para abrir esse arquivo. Então isso aqui é uma cadeia de informações binárias. Então não importe com esses caracteres ilegíveis. Isso aqui tem um significado na hora de fazer a gravação e a recuperação. Mas se a gente analisar algumas coisinhas a grosso modo, perceba que eu tenho algumas informações aqui, ó, que podem ser desvendadas. Beleza? Então, continuando, eu estou conseguindo fazer a gravação do objeto. Agora eu vou fazer a recuperação desse objeto a partir de um endereço de um arquivo. Então, aqui no método recuperar objeto, eu vou trabalhar de uma maneira bem parecida que foi trabalhada no método anterior. Só que ao invés de eu utilizar os outputs strings, eu vou usar os input strings, porque input corresponde a operações de entrada. Então eu tenho a fonte que é um arquivo e vou executar a operação de entrada de dados. A partir desse arquivo eu vou trazer informações. Então da mesma forma que eu trabalhei anteriormente, eu tenho que declarar a representação do arquivo. Agora eu já posso declarar os inputs de entrada. Então eu vou ter o file input string, chamar o objeto de file input. E eu vou usar também essa versão do construtor, que passa a referência do arquivo. Da mesma forma que eu tive que tratar com try catch, eu vou ter que tratar aqui também. Olha a mensagem de erro. Eu tenho que tratar esse tipo de exceção, file not found exception. Então vou adicionar um try catch. Vou jogar essa declaração aqui para o bloco do try. Aqui no catch eu vou imprimir a pilha de execução de erro e vou retornar nulo. Esse retorno aqui no final eu já vou tirar. Depois de criado o file input, eu vou criar o object input. E ele vai usar o nosso file input string como parâmetro do construtor. Pronto, agora eu posso ler o que está gravado naquele arquivo. Eu vou usar o nosso object input para fazer essa operação. Ele tem um método chamado readObject. Então ele vai pegar o conteúdo que está gravado aqui no arquivo, vai converter para um objeto do tipo pessoa e vai retornar a partir do método. Ele tem um retorno do tipo object, por quê? Porque ele vai servir para qualquer tipo de objeto. Vou declarar aqui um objeto chamado retorno. Após a operação de leitura, eu vou fazer o fechamento desses dois strings. Então primeiro, vou fechar o string de objeto e o string de arquivo. E agora eu vou retornar nosso objeto que estava gravado lá no arquivo. Se tudo isso aqui for executado sem erro, em vez de continuar aparecendo null nessa saída, tem que aparecer o conteúdo desse objeto aqui, ó. Eu vou executar, eu tenho o conteúdo do objeto. Só para vocês verem que realmente eu estou pegando o que está no arquivo, eu vou até comentar essa parte em que eu crio o objeto do tipo pessoa. Eu vou pegar apenas o que está gravado aqui no arquivo. Vou executar novamente. Eu tenho aqui nosso objeto DNClay. Agora eu vou mostrar algumas observações em relação a esse processo de serialização e deserialização. A primeira é a seguinte: se eu não implementar a interface serializable, o que vai acontecer? Eu vou executar de novo o nosso programa e vai dar um erro. Esse tipo de erro é o que? Not serializable exception. Para quem? Para a classe pessoa. Então significa que essa classe
não permite que os objetos dela sejam serializados. Então vou voltar isso daqui e perceba que agora volta a executar. Vamos supor que eu não queira armazenar a informação da idade das pessoas. Eu só quero gravar o ID e o nome delas. Então, para isso, eu posso utilizar um modificador chamado transiente. Então, vou marcar os atributos que eu não quero que sejam serializados com essa palavrinha, com esse modificador. Eu vou colocar depois da visibilidade dos atributos. Então, agora, a idade vai ser recuperada com o valor padrão, que é o valor 0. Se eu não quiser gravar nem a idade e nem o nome, vou pôr transiente também. Executando novamente, eu só vou ter um valor válido para o ID. Então eu tenho o ID 1, null e null. Essas informações não foram serializadas. Então dessa forma eu consigo ignorar alguns atributos nesse processo. Aí agora eu posso fazer criação de praticamente qualquer coisa que tenha como finalidade manipulação de arquivos. Eu posso gravar uma lista de pessoas e gravar essa lista em um arquivo. Isso aqui já pode até simular um banco de dados. Olha tanto que vai ficar legal. Eu vou inserir pessoas nessa lista. Vou inserir umas 3 pessoas. E agora eu vou gravar a lista de pessoas em si. Depois que eu gravar a lista, eu vou recuperar essa lista. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma coerção de objeto, porque eu quero trabalhar com a lista. Então tem que falar que aquele object vai ser convertido para um list de pessoa. Como é que eu faço essa coerção? Aqui eu tenho um retorno que é do tipo object. E aqui eu estou fazendo o que é a conversão desse retorno para um list de pessoa. E aqui, para cada pessoa dessa lista, eu vou fazer a exibição do objeto. Aqui eu tenho que trocar o obj para pessoa. E executando, eu vou ver a exibição de todos os objetos dessa lista aqui no console. Então tem o Deneclay, a Maria e a Roberta. Então essas operações já abrem margem para que eu tenha uma espécie de um banco de dados em forma de arquivo, desde que eu trabalhe com essa estrutura de listas. Tudo bem? Então é isso, um grande abraço e bons estudos!